Só esperando o sinal de gravação. Ok, estamos gravando. Esse exercício que você deu aqui, que nós fizemos um e para fazer os outros, vai entregar todos eles que dia? No dia da prova. A prova de concreto, se eu não me engano, está programada, eu acho que para o dia 1º de dezembro. Eu acho que no sistema. Ou dia 30, mas enfim. Vocês vão ter aí no mínimo 2 semanas para fazer. Eu estou mostrando a tela aqui. Cai Viga T, né? Viga T e Lages. Só que não cai todo. Eu vou abrir o exercício aqui também, os exercícios, a gente já tira essas dúvidas. Professor, essa prova de agora vai ser, tipo, mais conceitual ou vai ser, tipo, tudo? Vai ser tipo a lista que eu já postei no AVA. Eu acho que há 2 semanas atrás eu postei no AVA a lista. Vai ser tipo a lista. Aquele que a gente tem que fazer, a gente entregar? Exatamente. A prova, ó, estou mostrando a prova, né? Então, a parcial era o exercício 1 para parcial e para a prova do 2 ao 5. Ok. Então, o 2, viga T, compressão parcial da mesa. Aí o exercício 3 também viga T. O 4, viga T, só que compressão total da mesa. O 5, cálculo de lajes. Só tem um exercício das lajes que a gente vai ver hoje. Página 225 e 227. A gente vai ver a unidade 4.3. Então, na verdade, a rigor, vocês têm, vamos lá nas unidades, ó, a prova, seção 3, 2 e 3.3, né? Na verdade, essa aqui não, porque conceito não vai cair nada de teoria. Então, a 3.2, a 3.3 e a 4.3. Essas 3 sessões fecham a prova. Ok. Tá? Então, essas 3 sessões fecham a prova. Na verdade, se vocês olharem os exercícios, pessoal, todos, sem exceção, eu coloquei lá, ó, por exemplo, o 4, seguir o roteiro da página 158 e 160. Professor, posso falar? Oi? Pode. Igual ontem eu até falei no grupo lá, eu não sei porque eu não consigo ver a apostila mais no AVA. Eu até entrei no computador e tudo, aí entrei no Mozilla. O Mozilla não deu para abrir. Tá. Eu vou pedir para que algum colega seu te encaminhe. A minha apostila, ela está toda ela marcada com anotações, etc. Tá? Então, por isso que eu não me ofereci para te passar a apostila por este motivo. Então, mas eu vou pedir para que algum colega seu passe a apostila para você, para que você possa fazer os exercícios. Sem a apostila, eu vou ser bem sincero, aí a prova que é uma prova fácil torna-se complicada. Sim, não, por isso que eu estou pedindo. Então, alguém manda para ele. Helena, você pode passar para o coleguinha a apostila? Ou o Leandro? Manda no grupo. Lá no grupo, só postar no grupo de concreto, né? A minha é impressa, eu não consigo mandar porque a minha é impressa. Eu imprimi no começo do semestre. Entendi. Leandro, você pode mandar para o coleguinha a apostila? Lá no grupo? Leandro, você tá aí, Leandro? Olha só como é que você pega quando... Professor, eu mando. Só daqui a pouco eu mando para ele. Ah, beleza, então. Obrigado. Resolvido o teu problema, então. Obrigado. É porque eu não sei porquê, tipo, fica uma tela toda branca e não consigo baixar nem nada. Aí eu fiquei... Pronto, resolvido o problema. Ok, obrigado. E aí você vê que o coleguinha Leandro tá dando migué. Ele conectou e tá assistindo novela
ao invés de estar presente na aula. Aí você vê como é que é a coisa. Ô, Jefferson, Oi. eu estou em dúvida quanto às datas da prova, porque lá no calendário fala lá que dia 29 e 30 avaliação do segundo bimestre. Aham. Aí eu não sei. Aí depois, lá em dezembro, fala de novo avaliação do segundo bimestre, do dia 1º ao dia 3. Então, vamos lá. Deixa eu pegar, eu tenho o calendário aqui, tá? Já vou tirar a tua dúvida. Eu vou pegar o calendário, vou projetar o calendário aqui e a gente mata esta dúvida. Não, mas eu acho que vai, tipo, sei lá, 20 e pouco de novembro até 3, 4 de dezembro. Porque pegou o final do mês e o início de dezembro. Imagino que seja isso. Aqui, ó, vou projetar o calendário e matar a dúvida. Olha só, provas 29 e 30 de novembro. Ó, dá uma olhada aqui, Helena, 29 e 30, tá? Ó, 29 e 30 pega aqui, ó, 29 e 30. E aí, 2, 3. Então, o que acontece? É semana de prova, né? Então, ela começa 29 e 30, vai a 1, 2, 3. Tá. Então, no caso, a sua de concreto, então, seria no dia 1º e o projeto seria no dia 30, então. Exatamente, exatamente. Ok. Pelo nosso calendário, seria isso aí. A data de entrega, tá? Data de entrega, muito importante, porque olha só a caixa de maldade que eles fazem com a gente, professor. Tô marcando aqui, ó. Ó, ó, isso é coisa de se fazer? Dia 4, lançamento das notas. Ou seja, dia 3, você recebe a prova do aluno, corrige e sai correndo lançar no sistema. Né? Então, assim, eu acho, né, meio cruel isso. Porque imagina essa prova de concreto, pessoal, eu corrijo uma por uma. Então, levo algumas horas corrigindo. A prova de projeto arquitetônico é a mesma coisa. É uma por uma. Então, é algumas horas corrigindo. Então, o que acontece? Moral da história, a prova, se eu dou um prazo maior nessa prova, dia 3, não, dia 3 é sexta, a turma de sexta, eu me arrebento. Então, eu vou ter que, inclusive, eu até vou ver com o pessoal dessa prova do dia 3, conversar com a turma para antecipar essa prova. Por quê? Porque eu não, por exemplo, a de vocês eu posso colocar lá no sistema para vocês entregarem até 23h59 do dia 1º. Não tem problema. Eu tenho dia 2 e 3 para corrigir e lançar. Agora, do dia 3, se eu colocar isso, e sábado já é a data limite, o que acontece? Pensa na casa da mãe Joana que vira o sistema. Ele vira bagunça porque todo mundo vai estar fazendo o quê? Lançando nota e tal. O ideal, até vou ser bem sincero, seria a gente antecipar essa prova. Né? Então, a de quarta-feira eu vou deixar quarta, mas eu vou eu vou antecipar a prova de quinta e sexta. Porque senão eu vou me apertar, porque aqui é concreto 2. Aí para corrigir vai me complicar. Beleza. Então, tirei as dúvidas. Alguém mais com alguma dúvida sobre a prova? Tá tudo tranquilo? Outra dúvida. De 2 a 5, tem que entregar no dia da prova e para qual parcial? Você vai abrir lá para gente? Eu vou abrir no sistema. Vai ser parcial 5? Não, vai ser oficial 2. Ok. Tá? Vai ser oficial 2. Por que parcial 4? Porque a gente teve 4 parciais. Então, para não virar bagunça, eu coloquei parcial 1, parcial 2, 3 e 4. Oficial, a gente teve uma prova oficial. Agora eu vou abrir a prova oficial 2 no sistema. Tá? Eu quero ver se essa semana, eu não vou prometer que esteja lá, mas até a semana que vem vai estar no sistema a oficial 2 para que vocês entreguem essa oficial 2
né? E que a gente possa daí fazer esse lançamento, tá? Então, a minha preocupação é só em relação ao tempo, para que eu faça a correção. A de vocês, no dia 1º, está tranquilo. Então, eu abro no sistema, vocês têm até o dia 1º para poder estar postando no sistema. Ok? Tranquilo sobre a prova, pessoal? Então, Ok. vamos lá. Então, agora, vamos para 207, página 207. Eu separei um exercício da aula passada para que a gente tirasse qualquer dúvida que ficou sobre esse dimensionamento, né, da parte de lajes. Daí a gente vai para a segunda parte de lajes na aula 4.3. Então, na verdade, o conteúdo da aula 4.2 ele é relacionado a 4.3. Então, exemplificando, calcular a flecha imediata, que foi o que a gente analisou, viu lá a teoria do cálculo da flecha, imediata, e verificar se há formação de fissuras para a laje armada em 2 direções. Dados: laje apoiada nos 4 lados, com Lx de 400, Ly de 420. Momento atuante na direção de x, 890 kN por centímetro. A carga é de 12 kN. Essa carga é aquela composição que nós vimos anteriormente, né, que eu mostrei. O que entra nessa composição? Peso próprio. Vamos imaginar que essa laje seja uma laje com cerâmica. Então, entra peso próprio, mais a argamassa, mais o piso cerâmico. E a sobrecarga de utilização. Para que vai ser utilizada essa laje? Né? Então, tem que constar a norma, entra lá, pega na tabela. Eu tenho, vou usar essa laje para determinado fim. E aí você seleciona. Os softwares hoje em dia, essa parte de laje é muito tranquila, além de dar a opção, além da maciça, os softwares trazem 4, 5 tipos diferentes de laje, no mínimo, e eles trazem essa sobrecarga de utilização, exatamente como está na norma. Né? Então, ele traz lá para você selecionar o ambiente, e conforme o ambiente é dado a carga. E varia de tipo de laje para tipo de laje. Okay? Então, tem que tomar esse cuidado na hora de trabalhar com software, para que você dimensione de acordo com aquilo que é a necessidade de cálculo imposta para aquela determinada laje. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser bem analisada. Classe de concreto C30, ou seja, ele está me dizendo que um C30 é um concreto de 30 MPa, e ele me dá ali uma área de aço tracionado de 7 centímetros quadrados, a altura da laje adotada 10 centímetros, adotar útil de altura útil D com 7 centímetros. Por que ele está considerando isso? Porque ele considera sempre não esquecer o que é a área útil. Só que é uma laje, pessoal, então eu não tenho quem? Estribos. Mas eu tenho a barra de aço e o cobrimento. Então, metade da barra de aço mais o cobrimento. Neste caso, ele está adotando 3 centímetros. Ok? Esse exercício ele não cai na prova, mas é interessante dar uma olhada nele para ver como é que é feito o processo de cálculo das flechas. Então, módulo de elasticidade do aço, que é dado, coeficiente de momento de fissuração para uma seção retangular, 1,5, alfa, e aí a gente vai trabalhar aqui o cálculo, ou seja, pegando pela resistência de tração média do concreto, 0,30 de raiz cúbica de FCK ao quadrado. Olha o 30 lá do FCK, está aqui, 30 MPa. Veja que aqui eu entro em MPa mesmo, direto, chego a 0 kN por centímetro quadrado. Ok. Aí, verificação de fissuração. Dado o momento, então, meu momento dado de fissuração,
e aí eu vou para o meu momento calculado. Opa, desculpa. Pulei uma parte aqui, pessoal. A hora que eu vim para baixo, eu pulei uma parte. Tá? Aí eu vou analisar a resistência do concreto à tração inferior, que ele me dá aqui, ó. Tá? Ele me deu aqui a área de aço tracionada, tudo certinho. Eu entro com essa área de aço tracionada, multiplico pela resistência média à tração, ó, o 0,7 aqui, ó, desses 7 centímetros, eu obtenho 0,20 kN por centímetro quadrado. Beleza. Aí, dado para a laje de 10 centímetros, eu tenho H por 2. H por 2, eu vou ter 10 dividido por 2, 5 centímetros. Momento de inércia para uma faixa de 1 metro de largura. Por quê? Esse é um detalhe muito importante. Toda vez que você calcula a laje, você está calculando a laje, você imagina ela que, teoricamente, a tua laje é uma viga. Como assim uma viga? É uma viga. Mas o BW dessa tua viga, ela é 1 metro, ou seja, 100 centímetros. Tá? Então, é uma faixa de atuação de 100 centímetros ou 1 metro de largura, que é o que ele está dando aqui. Então, olha só, B é o 100 centímetros, o H é a altura da laje que foi dada, que é 10, dividido por 12, eu chego nesse momento de 8.333 centímetros a quarta. Coeficiente alfa, ele foi dado em 1,5, ó, dado, 1,5, o FCT a gente calculou, 0,20, o momento de inércia a gente calculou também, e o HT, desculpa, o YT a gente calculou aqui, ó, tá? Que é o H sobre 2. E aí você chega que ele tem que ser, você chega que ele é igual a 500. Então, o momento de fissuração dado de 890, ele é maior que os 500. Então, como o momento atuante ele é maior que esse fissurante, haverá fissuras em serviço em estado limite de serviço. Então, cálculo de fissuração da laje para verificação do deslocamento. O 0,29 que a gente já calculou, jogo na fórmula, o alfa 1,5, o 0,29, momento de inércia, a quarta que a gente calculou lá em cima, dividido pelo H, dá 725. O momento atuante, ele é maior que esse 725. Então, a gente precisa daí calcular o EI, né? Que é elasticidade vezes a inércia. Elasticidade é dado, tá aqui, do aço, foi dado lá no começo, fórmula 0,85, de 5.600 eu chego a 30 MPa, que é o FCK do meu concreto. Jogando na fórmula, eu chego aqui, ó, 26, que vai ser 2.600,7 kN por centímetro a quarta. Então, modo de elasticidade do concreto. Área de aço da laje, 7 centímetros. Isso foi dado aqui em cima, ó. Olha só. Foi dado aqui, ó. Então, eu tenho o ES por ECS, ou seja, o S do aço pelo calculado, eu chego a 8,05 de alfa de E. Cálculo da linha neutra no estádio 2. Então, eu aplico novamente a fórmula, a área de aço, ó, o 7, que a gente calculou, o alfa E que está aqui, ó, 805, e aqui a mesma coisa, só que aqui, novamente o AS, só que eu uso o D. O D, lembra que ele mandou adotar 7. Olha aqui, lá, ó, D, 7, adotar 7. Então, vamos lá. D, 7, o alfa E, está calculado. Tá? E o B, que é o BW, na verdade, para nós, BW de viga. Só que a gente não usa como B, né? A gente usa, desculpa, somente como B, mas é o famoso BW, tá? Que é 100, que é aquela faixa de atuação de 100 metros. Desculpa, 100, é 1 metro ou 100 centímetros. Então, isso aqui deu igual a 0.
monta a equação do segundo grau, cálculo de momento de inércia, com o B igual a 100, o x2 a terceira, ou seja, momento de inércia. Essa fórmula aqui, olhando assim, ela assusta, é feia, professor, Deus o livre. Mas se a gente for olhar, olha só, né? E lembra, quando eu estou calculando o x aqui, eu estou determinando a linha neutra. Então, não tem nada demais essa fórmula aqui. Vezes x sobre 2 ao quadrado, o alfa E, o AS, o D e o x2 novamente. Veja, a gente está trabalhando com x1 de 2,3. O x2 aqui foi eliminado, desconsiderado, por quê? Porque ele estourou aquele H. Então, meu H é 10. Então, eu aqui deu um x acima de 10, 11, 12, 13. O que acontece? Você elimina e adota somente aquele que está dentro da faixa de domínio. Isso é o mesmo procedimento que a gente faz para a viga, mesma coisa, não muda grande coisa. A diferença é que a gente tem agora o cálculo para o B, considerando ao invés do B, a gente usa o BW pensando numa faixa de atuação. E detalhe, aqui eu estou objetivando calcular a flecha, eu não estou preocupado em dimensionar. Por quê? O dimensionamento já foi feito anteriormente, quando ele me deu esses 7 centímetros quadrados de área de aço. Maravilha. Dando continuidade, aplica aqui ao B, né? 2,3, esse que a gente calculou pela equação de segundo grau, está aqui, dividido por 12. Então, isso aqui é a parcela da inércia, tá? Novamente, o B vezes a altura ao quadrado. E aí, o alfa de E, que a gente calculou lá em cima, a área de aço, que é o 7 que foi dado. Aqui, esse 7 é da altura útil, menos o x, que está aqui em cima. A gente chega no que o momento de inércia é 1650,34. Entro com o momento de inércia equivalente, tá? Então, eu tenho o MR, que a gente verificou aqui em cima, né? O MR está aqui, ó, 890, e ele foi dado também, esse 890. Lá no começo do exercício, ele diz, ó, momento atuando em direção X, 890. Ah, beleza. Repare que ele não deu para Y. Ah, se fosse para... Eu teria que fazer exatamente o que está fazendo aqui, só que em vez de pensar em X, pensaríamos em Y. Joga novamente na fórmula. Olha lá. O ES, que a gente calculou, já calculou aqui, ó. O ES, o módulo de elasticidade secante do concreto, vezes o MR, nosso MR, tá aqui, ó, o atuante, ó, foi dado, tá escrito aqui, ó, dado, beleza. E aí o IC foi calculado, calma lá, aqui, ó, o IC calculado, tá, beleza. Então, olhando para a fórmula a primeira vez, ela é feia, mas depois você vai ver que ela não é tão feia assim. O I, que a gente calculou, acabou de calcular, o inércia, e aí eu tenho que isso tem que ser menor que o momento da elasticidade do concreto, vezes ao momento de inércia lá. Então é feito esse cálculo, ó, esse S que foi calculado ali, mais o inércia daquela área, substitui aqui, chegou o que é 1.371, não, desculpa novamente, é 13 milhões. E aqui ele é menor que 21 milhões. Então, beleza, passou. O que ele está querendo dizer com isso? Eu estou analisando elasticidade pela inércia, uma relação direta de elasticidade pela inércia. Se a gente pegar todo o corpo da fórmula que está postada à esquerda, nós temos uma correlação entre momentos e inércia, tá? E aí elasticidade. Do outro lado, mais direto, elasticidade dada vezes a inércia da seção.
Beleza. Aí nesta seção é a propriedade do quê? Do B, que é a minha largura pré-estabelecida para a laje sempre de 100 metros, desculpa, 100 centímetros ou 1 metro, e vezes o H. Tá? O H é postado ao cubo e o momento de inércia não, então por isso que eu vou ter o meu BW, o meu B, de 100 centímetros vezes o H ao cubo. Então por isso que dá centímetro a quarta, momento de inércia. Beleza, dito isto, calculado, vamos para cálculo da flecha imediata. O alfa, dado, que foi dado lá atrás. Mandou adotar 1,5. Daí aqui, ó, I por X, ou seja, isso foi dado, o comprimento de um pelo comprimento do outro, dá 1,05, o lambda. Né? A carga foi dado, 0,02, e aí você tem essa continha para fazer. E aí você chega na flecha, que é 0,98. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito interessante e curiosa. Uma coisa muito interessante e curiosa. O cálculo da flecha para o concreto armado, é exatamente o mesmo cálculo para quando você faz uma estrutura de cobertura. Então você dimensiona a carga atuante no conjunto de ripas. Então vamos pensar em telhas de cerâmica. Eu tenho uma faixa que pega ali 33, 33, 33. Por que 33? A distância entre ripas, onde você posiciona as telhas. Então você vai ter 3 telhas cerâmicas posicionadas numa faixa de 1 metro. Ok, então eu pego a carga dessas 3 cerâmicas, ali foi dado o Q de 0,012, né? Então eu pego a carga dessas 3 fileiras de cerâmica, pego a carga do ripamento, pego a carga de quem? Caibros, que eu preciso, pego a carga equivalente da faixa de terças e mais a carga acidental em função do vento. Isso vai me compor aquele Q, que neste caso, o Q da laje é mais fácil, porque a gente está falando do peso próprio da laje, do exemplo que eu dei da cerâmica. Então eu tenho a argamassa, tenho a própria cerâmica e o uso desta laje, né, para compor o Q. Mas o cálculo da flecha e chegar na flecha final é o mesmo. A diferença é, você faz verificação de flecha, no caso para madeira, e a flecha é determinante. Como assim, professor? A flecha, no caso do cálculo da madeira, é determinante. Você dimensiona por 3 verificações. Uma dessas verificações é a flecha. E ela tem que passar. Se ela passou, opa, a tua seção está aprovada. Se a flecha não aprovou, você tem que aumentar, redimensionar a estrutura. Só que você faz verificação para ripas, você faz verificação para os caibros e depois verificação para as terças. Então, quando a flecha não passa na ripa, você já altera a ripa ali. Opa, foi para o caibro, mesma coisa, e depois você vai evoluindo. Então eu quis mostrar esse cálculo da flecha, embora a gente tenha visto ele de forma um pouco rapidinha, mas só para vocês verem e depois fazer o link, a correlação entre cálculo de flecha para concreto, mas e é o mesmo procedimento de cálculo de flecha para madeira. Interessante, né? Uma curiosidade, tá? Então eu quis mostrar só para vocês terem essa noção, porque eu não sei se vocês vão ter estruturas de madeira ou não, cálculo de estrutura de madeira. Ok? Dúvidas, pessoal? Todo mundo tranquilo? Tranquilo. Então, joia. Então, lembrando que esse cálculo da flecha não cai, mas é interessante a gente dar uma olhada sempre
para você ir ampliando o seu nível de conhecimento. O software faz o cálculo da flecha exatamente dessa forma, usando esses critérios aí, essas formas, tá? Então, o software vai dar para vocês lá a flecha imediata e vai fazer uma análise dessa flecha. Então, eventualmente, você dimensionou, a seção passou, o aço passou, tá tudo beleza, mas estourou a flecha. E aí você é obrigado a fazer o quê? A repensar a tua viga. Ou aumentar espessura, ou engastar, ou liberar. Enfim, você vai ter que tomar uma decisão em função dessa análise da flecha. Então é importante saber no que é usado na verificação de cálculo e, evidentemente, o software trabalha com envoltórias. Se eu não me engano, são 102 composições de envoltórias, mas que ele gera de forma automática, considerando N fatores. Por quê? Porque ele está pegando envoltórias para calcular toda a estrutura, né? Então, imagine que você tem, por exemplo, uma estrutura em concreto em contato com a água. Pode. Você está dimensionando lá uma parte lá, que você tem água, você tem estrutura dentro da água, aí você vai ter que considerar o que é mais comum. Não, a água não é tão comum assim, é uma outra obra. Mas o que é bem comunzão é aquelas garagens que você tem um muro de arrimo exercendo pressão ali, a terra exercendo pressão. E aí você ter água também no solo, aí sim é o comum. Então você tem a terra e você já tem a consideração da água naturalmente fazendo pressão sobre. E aí o software vai gerar as envoltórias pertinentes. A ação do vento, ele vai gerar a envoltória. E assim vai. Então, se eu não me engano, em falha de memória, são 102 envoltórias que ele compõe para fazer os cálculos. Tá? Essa, mais ou menos, é uma média que os softwares utilizam. Ok? Dando sequência, pessoal, seção 4.3. A nossa última aula de concreto 1. Tá? Então, na nossa última aula de concreto 1, a gente vai continuar dentro do dimensionamento de lajes maciças. Então, nesse dimensionamento, a gente vai calcular o quê? As armaduras das lajes. Mais ou menos o seguinte, como é que funciona para uma viga? Tá? Lembrando a regrinha do FCK inferior a 50. Então, vamos fazer uma DR, vamos discutir a relação. Como é que funciona para a viga? Uma viga de seção retangular. Como é que eu faço o cálculo? Eu tenho a área de concreto. Sim, eu tenho lá a base vezes a altura. Por exemplo, a base de 20 com altura de 40. Tenho lá a área de concreto. Legal. A área de concreto vai gerar o quê? Um vetor de resistência, e eu vou fazer por momento de equilíbrio. Eu tenho o R para o aço, porque é dado, né? Em função da tensão do aço. E aí, o que eu não tenho? A área de aço. Certo? Então, na laje, é quase a mesma coisa, só que é um processo mais simples. Por quê? O BW da laje, eu sei. Todas as lajes, rigorosamente, o BW de cálculo é 100 centímetros. A faixa de 1 metro. E aí, o que eu vou trabalhar e variar? A altura. Então, eu faço o cálculo da minha laje, tudo certinho ali. Mas eu joguei 8 centímetros. Dentro das regras, lá podia adotar 8, mandei ver. 8 centímetros, respeitei o cobrimento, tudo certinho. Só que não passou. Aquela altura não dá. Eu vou fazer o quê? Aumentar. Aí que está o grande barato da laje, é aqui que vem uma consideração forte, tá? O resto, você trabalha, o recomendado eu vou trabalhar com uma viga. Você vai fazer 15 por 15, 15 por 20, 15 por 30, e assim sucessivamente, sempre de 5 em 5. Beleza? Para a laje é de 1 em 1 centímetro na altura. Por quê?
imagina o seguinte, eu tenho uma laje, um pavimento de 1.000 metros quadrados. Se eu tenho 1 centímetro, ou seja, 0,01, eu vou ter o quê? 10 metros cúbicos de concreto em 1 centímetro. Se eu jogo de 5 em 5, eu pulo para 50 metros cúbicos de concreto. Olha o quanto eu estou variando o consumo de concreto e pior, não é variar consumo de concreto, é o peso. Porque eu vou sobrecarregar as vigas e as vigas sobrecarregam os pilares. Então, por isso, eu vou trabalhar sempre com H de 1 em 1. Eu vou trabalhar sempre para otimizar a minha estrutura. Mas a lógica é a mesma. Então, quando na viga dá problema, eu faço o quê? Eu redimensiono a minha viga. Só que eu vou aumentando de 5 em 5. Né? Por quê? Porque é mais exequível. É mais exequível. Tá? Hoje em dia, os softwares trazem ferramentas de otimização. Toma cuidado, porque o software ele vai olhar e vai fazer o quê? Ele olha lá, opa, vou otimizar. Ó, aqui essa viga, em vez de 30, dá para usar 28. Ok, só que você não vai mandar uma forma de 28 centímetros. Né? E com outras formas próximas, com 30, é pedir para se incomodar. É pedir para dar BO na obra. Né? Aí o que acontece? Isso que eu achei ser o cúmulo do absurdo. Né? O software, na minha visão, isso é um erro do software. Aí você otimizou, só que você não quer adotar aquele 15 por 28, você vai deixar o 15 por 30, para ficar tudo padrão, bonitinho, fácil de executar. E aí, no relatório de cálculo, o nosso cego do programa, ele coloca lá que a viga tal, viga lá, por exemplo, V15, V20, sei lá, que a viga tal poderia ser executada com 18 por 20, 15 por 28, desculpa, mas o projetista optou por executar a viga 15 por 30, não fazendo otimização. Olha que legal, né? Ou seja, um leigo pega aquilo e olha e pensa, ó, o engenheiro está exagerando. Mas na verdade não. Na verdade, você gastaria mais dinheiro fazendo 15 por 28 do que 15 por 30. Então, tomar cuidado com o software, porque ele te entrega. Eles estão evoluindo cada vez mais para melhorar a qualidade dos softwares, e nesta evolução da qualidade dos softwares, você tem esses pontos aí de discordância. Na minha opinião, uma falha do software. Então, posição da linha neutra em relação ao domínio, mesma coisa que a gente já viu, e fazemos a análise, tá? Além daquilo que já foi citado na NBR, nós vamos ter duas hipóteses para a laje. Manutenção da seção plana após a deformação, em faixas suficientemente estreitas e representação dos elementos pelo seu plano médio. O que significa isso? A laje, pessoal, aqui que vem um detalhe curioso, e toma cuidado, tá? Então, você executou a laje, e a espessura deveria ter sido um pouquinho mais, um pouquinho acima, mas você mesmo assim olhou e falou, não, vou forçar um pouco a amizade. Vou mandar ver nessa laje do jeito que ela está. Ok, ela vai cair? Não vai cair, mas ela pode deformar excessivamente, não mantendo essa condição plana, tá? Então, ela dá aquela leve embarrigada. Então, isso acontece com lajes grandes. Lajes pequenas, é pouco provável que isso aconteça, mas lajes maiores, ela tende a dar essa fletida. Então, toma cuidado, analisa, faça bem a verificação para evitar esse desprazer na obra. Às vezes é melhor você colocar na laje uma variação de altura. Não tem problema, tá? Você fechou o projeto lá, evidentemente você otimiza a tua laje. Como? Eu estou lá com, por exemplo, eu tenho lá 3 lajes que deram 10 centímetros, tenho duas que deram 9, uma que deu 11.
Se elas forem em áreas separadas, bem distintas, você pode até manter essa variação. Não é um problema, não está errado o cálculo. Mas se as lajes que deram menos forem pequenas, impactando em um baixo consumo de concreto, você pode subir a espessura para padronizar, para ficar homogêneo. Esteticamente, você vai ter um ganho. Essa é a ideia. A armadura mínima. Então, a regra da armadura mínima é essa aqui. Então, taxas de armadura mínima. Tá? Então, em função da forma da seção, nós vamos tendo os percentuais para variar. Ok? Então, a área de armadura mínima, ó, esse mínimo dividido pela área de concreto vai me dar esse ρ mínimo. Tá? Então, jogando aqui o ρ mínimo pela área da armadura. Ok. Aqui é a área de concreto, né? Em função do BW, aquele BW que eu falei que a gente adota 100. E o diâmetro máximo das armaduras vai ser o H sobre 8. O espaçamento vai ser dado pela letra S de space, tá? E ele vai ser menor ou igual 2 vezes H ou menor ou igual a 20 centímetros. Então, esse H, por exemplo, eu tenho um H de 10, né? Então, 1,8 por 10, 10 dividido por 8, 1,5. 1,25, ou seja, me dá uma barra de meia. É o máximo que eu vou poder utilizar na minha laje. Sou eu, aqui no meu cálculo, vai dar uma barra de 20. Aí você tem que fazer o cálculo reverso para a altura, que é o quê? O 20 vezes, né? Daí seria 2, porque é 20 milímetros, 2 centímetros, 2 vezes o H, o 8 dá 16. Então o H teria que ser 16 para você suportar uma barra de 20 milímetros. Tá? Então, essa regra é pouco usada. Por quê? Porque dificilmente você vai cair nessa situação. Você não vai adotar um H baixo por uma armadura pesada. Como assim, professor? A lógica é, se eu tenho, quanto maior meu vão, maior meu H, maior será a armadura consequentemente. Então, está tudo associado. Então, ou seja, você nem consegue fazer uma laje com um H muito baixo. Essa é mais ou menos a ideia. Dúvida, pessoal? Até aqui, tranquilo? Ah, tá indo, né, professor? Mais ou menos. Tendo dúvida, interrompe, pode perguntar. Então, com relação ao espaçamento mínimo entre as bases sujeitas à flexão, não há uma especificação na NBR. No entanto, a gente não pode esquecer o espaçamento mínimo para que a gente consiga fazer a concretagem. O que acontece? Aqui você pode cair, porque a NBR é omissa, ela não te dá. Ó, usa isso como mínimo. Mas aí você pode trabalhar dentro daquele preceito do dimensão do agregado máximo, que é 19 milímetros, né? Então você... Vamos lá, por lógica, pessoal, não se arma nenhuma laje com menos de 5 centímetros de espaçamento. Tá? Não se arma com menos de 5 centímetros. E ele até diz, espaçamento mínimo de 10 centímetros barras em projetos prediais. E aqui espaçamento mínimo nas barras longitudinais. 2 centímetros, diâmetro da barra, 1,2 vezes o diâmetro da brita, que é aquele
1,9 ou 19 milímetros, tá? Bem parecido com a regra das vigas. O espaçamento entre as barras pode ser calculado por essa equação, ou seja, a minha área de aço da barra, LB, ó, LB, área de aço da barra, dividido pela área de aço. Então, a quantidade de barras para uma dada área de aço será a quantidade de barras, o L0, dividido pelo S, mais 1 da barra, sendo a distância entre faces dos apoios. Diâmetros usuais para as lajes, de 6,3 até 20. Pessoal, e aqui os espaçamentos usuais, em função dos diâmetros aqui. Pessoal, aqui, estes daqui são os que vocês vão usar até aqui, tá? O 12 entra eventualmente, mas dificilmente o 16 e o 20. Então, você vai ficar nessa faixa de 10 até 15. Dimensionamento da armadura. As armaduras longitudinais, positivas e negativas da laje maciça. Então, lembrando, você irá fazer em 2 direções, teoricamente. Como é que você sabe quantas direções você precisa fazer? Usando o lambda. Então, se ele for menor do que 2, lembram da regra, você vai fazer a armadura na direção X, na direção Y. Se ele for maior que 2, você só vai fazer a armação na direção X. Lembrando que o teu X é a tua menor dimensão. Isso a gente viu em aulas passadas, na 4.1 e na 4.2. Olha aqui. Cálculo das armaduras. A largura, o BW, é 100 centímetros, frisado, marcadão aqui. Tá? E aí que tá. Aqui vem um pulo do gato. Você pode dimensionar usando os coeficientes, tabela de coeficiente. Então, isso aqui é uma mão na roda do tamanho do dia inteiro. Tá? Porque o KC, bem fácil de calcular. PW por D e o MD. Então, o momento a gente já aprendeu a calcular. Não foi dado o momento? Ok, não tem problema. Nós já aprendemos a calcular. Segue aquela regra de tipo de engastamento para fazer o cálculo do momento. Então, conforme o tipo de engastamento, é um tipo de cálculo de momento. Lembram? A gente viu isso em aulas passadas. Isto se o momento não for dado, ok? O D, altura útil, BW está aqui, faixa de 100. Ó, BW 100, D, altura útil, o momento de cálculo. Beleza. Então, o AS vai ser dado por KS, que você consulta na tabela, o MD pelo D. Obtido na tabela, e KC e KS em função de KC, calculado em função do FCK dado pela tabela. E aqui ele traz até um QR Code deste endereço aqui. Olha só, estou clicando aqui. Só um minutinho. Eu quis clicar para mostrar para vocês a tabela ao vivo e a cores. Porque a gente teve aquela dúvida, poxa, carrega, não carrega, tá? Aqui carregou, pelo link da apostila. Este link. Ah, professor, posso ler o QR Code? Pode. Tá? Então, aqui, ó, esse primeiro link aqui, beleza? Ó, do Bastos. O primeiro link do Bastos. Aí, quando você clica neste link, ele abre aqui, deixa eu ver, eu não... Aqui. Ó, neste link aqui. Ó, olha a mãozinha. Neste link, passo o mouse por ele. E como é que eu vou fazer a minha apostila impressa? É só digitar esse endereço e você baixa esta apostila de Lages
do Bastos, tá? E aí você vai lá na parte de lajes, ele fala de um monte de coisa, e etc, e etc, e etc. Você vai lá no quê? Página 36, ó, clica aqui, tabela de lajes. Daí ele vai começar a dar os exemplos das lajes, fala dos momentos, é bem detalhado, olha só, toda envoltória, tal, traz exercício do cálculo de lajes. É um material muito bom. E aqui você tem tabela de pré-dimensionamento. Então aqui você pode trabalhar aquele teu H. Então você não precisa, eu posso trabalhar o meu H nessa tabela aqui. E aqui vamos ao KS. Ele fala sobre as flechas, mostra cálculo da flecha. Ele traz sobre lajes pré-fabricadas, nervuradas. E aqui está a tabela, né, do tipo de laje. Ó. Lembram desse aqui que a gente olhou, tabelado? Na apostila tem uma tabela que traz os primeiros coeficientes. Aqui traz tudo. Olha, você só tem que cuidar com isso aqui, ó, com o tipo de engastamento da tua laje. Então, é bem completa. Ó, as flechas que foram calculadas, lembra? Que passa tudo aquele processo, cálculo a flecha, lá. Aqui ele já traz tudo padronizado, tudo tabelado. Não precisa fazer os cálculos. Você já tem as lajes e as respectivas flechas. As reações de apoio, tal. Tudo calculado, não precisa calcular. Para tudo quanto é tipo de laje. Então é bem completa a apostila. Vale a pena dar uma olhadinha quem quiser se aprofundar no cálculo de lajes. Olha só, ele está trazendo os momentos fletores, ele calcula vários momentos fletores, e aqui a nossa tabela mágica, KS e o KC. E aí você obtém o KS. O aço CA50, e aqui o C é quem? Classe de concreto, tá? E aí você calcula e você vai ter o valor do KC. E aqui, entrando com o valor do KC, entra com o valor do KC, tá aqui, ó, por aqui, você chega no valor do KS, você já tem o momento, já tem o D, sai direto à área de aço. Então é fácil de calcular usando a tabela? Bem fácil. Sem a tabela, teria mais trabalho para calcular. Então, exemplificando, reparem que este é o exercício da nossa prova, ok? Então, é o exercício da nossa prova. Sobre a tabela, alguma dúvida? Não. Olha só. A25, página 110, beleza? E aqui, olha o que ele traz na próxima página, na 111. Opa, eu não sei por que ele parou de projetar. Ah, tá projetando agora, né? Olha só, 110. 110. A tabela de para entrar com o coeficiente. 111. Olha só. Armadura por metro de largura. Lembra que eu falei do 100 centímetro mágico? Então, você já tem aqui o espaçamento em função do diâmetro, você já tem tudo. As armaduras todas calculadas e tabeladas.
comprimento de ancoragem da tua laje. Aí você já tem tudo também, já está tudo especificado. É show de bola esta tabela, pessoal. É muito legal mesmo. A gente tem que pensar o seguinte: naturalmente, essa tabela foi pensada numa situação de cálculo da qual não existia o quê? Software. Então, imagina o sofrimento. Calcula aqui, calcula ali e tal. Agora eu tenho que fazer a parte de aço. Terei que calcular tudo aquilo ali que está na tabela. Eu mostrei uma outra tabela anterior que mostra as flechas. Vocês viram o tamanho do cálculo para chegar no valor da flecha. Está na tabela. Então, o uso dessas tabelas para dimensionamento na mão é muito, muito legal, porque você ganha bastante tempo. É similar ao que o pessoal de Concreto 2, eu mostrei para eles esses dias atrás, o dimensionamento de pilares usando os ábacos. Daí eu mostrei, depois que eu ensinei a leitura do ábaco, etc., eu mostrei, ó, pessoal, tem aqui na internet cálculo de pilar, viga normal, viga T, tudo em Excel. E você consegue calcular tudo isso aí no Excelzinho da vida e tal. Tem todas essas planilhas prontas na internet. Tá? Então, por quê? Porque o pessoal foi otimizando. Então, tem cálculo de sapatas, cálculo de bloco, qualquer elemento estrutural que vocês querem. Por que eu estou falando isso? Eventualmente, vocês podem cair numa situação de cálculo que aconteceu comigo quando eu era estagiário. Ah, você é estagiário? Eu sou estagiário. Você fez Concreto 2? Não, eu fiz Concreto 2 já, estou terminando a disciplina. Beleza, calcula para mim. E aí os caras pegaram e mandaram eu calcular uma estrutura lá na Lagoa da Conceição. Bem interessante a estrutura. Dentro da água. Meu Deus do céu, me deu vários tipos de medo. E aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Vou calcular. E aí eu calculei a estrutura que os caras me mandaram. E na dúvida eu coloquei um pouco a mais de concreto no negócio e tal, para evitar qualquer problema. Deixa eu ver aqui se eu estou procurando, olhando aqui. E aqui. Olha só, pessoal. Essa estrutura aqui. Olhando assim, é uma estrutura ridícula. Ridícula. Então, a empresa que eu fazia estágio fez esses trapiches aqui. Fez esses trapiches e eu tinha que calcular essa estrutura aqui. Meu Deus do céu, pensa no medo. Olhando assim é ridícula. Mas você fazer isso aqui, né? Calcular essas vigas e tal, e laje, você estagiário recém-formado, não era recém-formado, não tinha me formado ainda, é sofrimento puro. Uma curiosidade, isso aqui, ó, como é que faz isso aqui? Isso aqui foi feito uma engenhoca que o engenheiro elaborou e eu achei legal. Ele fez o quê? Pegou um tubo de PVC e aí ele coloca aqui o tubo de PVC, crava o tubo de PVC, coloca uma mangueira, uma dragazinha para uma bomba, ela vai retirando água, vai retirando areia do tubo, e o tubo vai cravando. Então o tubo de PVC, ele desce lá 3, 4 metros para baixo,
né, aqui o tubo de PVC, porque isso aqui, olhando assim, dá a impressão que é fundo. Não é fundo não, tá, pessoal? Isso aqui tem 1,20 m, 1,30 m, não chega a 1,5 m de profundidade. Crava o PVC na coisa, coloca a armadura, né? Coloca uma armadura, faz uma armadurazinha triangular, um triângulo, faz um triângulo com 3 barras, triângulo com 5 milímetros de estribo, né? 3 barrinhas, crava e concreta. Tá pronto. A estruturinha está toda pronta, depois baixa. Aí aqui é normal, né? Uma viga de madeira, depois faz esse acabamentozinho aqui. E eu tive que calcular essa estrutura. Então foi uma coisa muito doida, muito que eu tive que fazer, o cálculo meio atropelado, digamos assim. Tá aí, ó, você calcula tal, uma semana para você calcular isso aí e te vira. E aqui, só para mostrar para vocês terem uma visão geral da Lagoa da Conceição. Ó, aqui é a Lagoa da Conceição, aqui está a pontezinha. Mais uma vista. Eu recomendo para quem gosta de praia, natureza, conhecer Florianópolis. E, indo para Florianópolis, são 42 praias, mas vale a pena você conhecer a Lagoa da Conceição. Aqui é caminho para Joaquina, Praia Mole, Barra da Lagoa. São as praias que tem na região, tá? Mas então, se vocês caírem numa situação desta que eu tive que enfrentar, eu estagiário, morrendo de medo, tive que fazer na mão. Não tinha essas tabelas e a facilidade da internet que nós temos hoje, né? Mas tinha tabelas nos livros. Eu usei daí as tabelas dos livros. Beleza? Então hoje vocês têm tudo isso na internet, vocês têm como se virar, vocês têm como calcular e dar uma olhada. E na dúvida, faça como eu fiz, né? Coloca um pouquinho mais de concreto aí no negócio que não vai ter problema. E eu calculei, entreguei para o engenheiro, ele olhou e tal, mas tá certo isso e tal? Eu falei, não, tá certo, tá com a margem de segurança. Ele olhou para mim e tal, não falou nada e foi e executou. Hoje eu sei que eu poderia ter feito uns 5 centímetros a menos, tanto na largura quanto na espessura. Ok. Vamos ao exemplificando. Para uma laje L1, está aqui na figura, tá? Com espessura de 11 centímetros, altura útil de 7, 4 centímetros barra comprimento, né? Carga 6,6. Qual a área de armadura necessária para garantir o estado limite último? Sabendo que o FCK dela é 30 MPa e o aço 50. Então aqui está a minha laje. Primeira coisa, eu olho a laje, 6,10 por 5,90. Automaticamente eu já sei o quê? Eu já sei que o lambda é o quê? O lado maior pelo lado menor, e ele é menor que 2. É quase igual. 6,10 para 5,90 é quase quadrado. Então eu sei que, por experiência de cálculo, que a minha laje ela é armada em 2 direções, tá? Olhando os dados, isso aí está explícito para a gente. Primeira coisa é a verificação da laje, quantas direções das armaduras. Tá aqui, ó. Armada em 2 direções. Ou seja, a gente já sabia. Isso aqui é uma coisa que você instintivamente você olha os números e você já percebe, né? Se o número está meio próximo, eu não preciso nem fazer a conta para saber. Mas a rigor, no roteiro de cálculo, tá aí a primeira verificação, você vai ver, e ela é armada em 2 direções.
Tá? Primeiro passo feito. Determinação do tipo de laje. A gente vai na tabela. Ela é uma laje que tem 2 lados engastados e 2 apoiados. Certo? Tá aqui. Como que eu sei isso? Tem lá as tabelas. Vamos voltar lá nas tabelas, porque isso é importante. 225 a página. Ó, flecha nas lajes, ele traz também aqui, mas vocês viram que lá, aquilo que eu falei, ele só traz o começo, que lá é bem maior, bem mais elaborado. Pelo lambda, você calculou, a gente vai cair nesse lambda 0,3. E aí eu vou analisar quem? O que eu tenho de engastamento. Ele cai na figura aqui, ó, nessa figura. Mais ou menos isso aqui que você vai verificar. Tá? Então, você foi lá na tabela, lambda 0,3, obtemos o x e o x' e o y'. Tá? Então, vamos voltar. Eu quero voltar lá na tabela certinho para mostrar para vocês. Daqui que vem da 4.1 as vinculações. Aqui que a gente aprendeu como é que analisa a questão das vinculações, todas as situações de cálculo das vinculações. Aqui é a parte de compatibilização de momentos fletores entre duas lajes. E agora que eu vi, ele só está com a tabela. Ele só está com a tabela resumida ali. Tá? Ele só está com a tabela resumida. Mas eu vou pegar aqui. Vou pegar pela tabela do Bastos. Porque senão depois vocês vão sofrer para fazer. Estou pegando todas elas. Eu quero pegar da primeira. Aqui, beleza. Ó, ele está com a tabela resumida lá. Então, o que acontece? A tabela do Bastos, a partir da página 93, tá? Do PDF, que vocês baixam ali, ó, o X e o Y dado em função do lambda. O lambda, lembrando que o nosso lambda é 0,3. Seria essa faixa. Mas eu tenho que olhar o quê? Como está
como está engastado a minha tabela. Eu não sei por que os dois PDF não abriram juntos. Eu vou fechar aqui e vou ver se eu só vou abrir de novo, porque para ele ficar junto no PDF, agora ficou junto. Senão eu tenho que ficar saindo e entrando toda vez que eu quiser mostrar essa tabela. Agora sim, agora vai ficar mais dinâmico a coisa. Olha só. Agora sim, tabela, volto no livro. Veja, eu tenho que verificar isso aqui, ó. O desenho dela pega aqui e pega ali. Ó, pega aqui e pega ali. Legal. Eu venho na tabela. Opa, né, essas três não prestam. Tá aqui, ó. Número 3. Pega de um lado, pega do outro. Beleza. Aí eu pego lá o meu lambda que eu calculei, né? 0,3, eu jogo para o próximo da fila, o maiorzinho, é o 0,5. E daí, tá aqui, ó. 9,4, tá vendo? 2,94. Vou pintar de amarelinho esse negócio aqui, ó. 7,3, 2,68, 7,18. Tá? Ó, ele só diz da tabela, mas o nosso cego não fala qual tabela. E ele não traz no livro a tabela detalhada, ele só traz a tabela, um exemplo da tabela. Então, usar este ábaco aqui para pegar a tabela correta, tá? Olha o tipo de associação de vínculo, calculo lambda, aqui em cima, calculei, 0,3, quem que é o maior? Quem que é o mais próximo? Só que sempre o maior. 0,5. Beleza. Joga aqui. Esses são os coeficientes. Dúvida nisso aqui, pessoal? Porque é muito importante, porque isso aqui é uma coisa simples, só que se você pegar os coeficientes errados, tchau. Foi-se embora todo o cálculo da tua laje. Ficou claro isso? Helena, me ajuda. Oi, ficou assim. Você anotou? Agora tem que ir pegando e fazendo exercício, né? Porque aí... Você viu que começa na página, a tabela, na página 93, ó, a gente está pegando aqui, ó, a próxima. Se eu continuar aqui, ó, tá vendo, ó, vai variando os tipos. Todas as possibilidades de cálculo ele vai trazendo aqui, beleza? Beleza. Tá? Aí aqui ele traz os momentos também, daí mudando um pouco a rotina do cálculo. Mas é aquelas tabelas ali, ó. Então, por que eu estou falando isso? Olha só, para calcular o momento, você obteve o Mi, é um abraço, ó. Ó, o P, ó, o Mi, vezes o P, 6,6, ele deu aqui o P, ó, ou o Q, desculpa, Q, tá vendo? Ele dá 6,6, e aí o LX é o lado que você está pegando, ó. Calculou. Opa, para X', mesma coisa. E assim vai. É só aplicar, você obtém os momentos aqui, ó. Então, pelas tabelas, facilita um monte o cálculo de momento. Ele simplifica a nossa vida. Pegou a tabela, jogou ali na formulazinha, você obtém MX, MX', MY, MY'. Matou. Fechou. Então, os momentos estão calculados. Calculei os momentos, aí eu vou jogar em quem? No KC. KC, ó, momento. Eu tenho aqui o momento, ó. Ele está pegando lá o primeiro momento, o D, 7, mas foi dado, ó, D7, tá vendo? Ó, ele mandou, ó, usa D7. Beleza, usei D7. 1,4. Por quê? Porque é MD. Aqui você tem M, aqui você precisa de MD. Então, multiplica por 1,4. O BW é 100, sempre vai ser 100. Você obtém KC. E aí, entra na tabela do KC. Olha só. Entrei na tabela do KC.
para o aço ser a 50. O concreto, ele falou que era 30. Ó, ele fala para mim, ó, qual é o meu concreto aqui, ó, 30. Ah, mas aqui na tabela está C30. Tá, você sabe que 30 é C30, né? Então, e aí você vai obter o valor do seu KS. Tá? Então, é bem fácil, bem tranquilo para você obter o valor do KS. KC você calculou, KS você obtém na tabela. Aí, área de aço. Você entra com o valor do KS, o MD de cálculo é aquele que você já calculou aqui, ó. Pega um desses caras aqui, né? Ele pegou primeiro para esse aqui. E aqui ele está usando aquela relação de aço que a gente viu na página 221, 221. Aqui, ó, da armadura mínima. Essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui. Ele está usando, 227. Volto lá. 0,15 por 100. Cheguei na área mínima. Calculo KC. Agora para o segundo momento. Olha lá, segundo momento. Eu vou calcular 4 vezes. Repetir. Vou na tabela, área de aço, aí eu obtenho para o meu segundo momento. Vou novamente na tabela, pegando o terceiro momento. Terceiro momento que eu calculei aqui. Jogo no mesmo procedimento para os 4. Obtém as áreas de aço e ela tem que ser maior que a mínima. Tá? Calculou, fechou. Você tem os cálculos das áreas de aço. Veja que pelas tabelas é muito tranquilo e fácil de você calcular. E aqui ele faz esse detalhamento dessas armaduras positivas. Então, ele está trazendo aqui o detalhamento. E aqui ele diz que a ANBR não apresenta algo específico para lajes maciça. Então, o que acontece? Né? Laje sem viga, eu não tenho uma viga, você considera 4 centímetros além do eixo. Como que eu descubro esse eixo aqui? Este eixo é fácil. A minha viga tem largura de 20. O eixo vai ser 10. Então, digamos que de vão a vão, eu tenha de vão a vão. O que é o de vão a vão? Eu estou pegando dessa face até esta face aqui. De vão a vão. Eu tenho 300 centímetros. E as minhas vigas de borda são 10. Desculpa, 20. O eixo está no 10. Então, eu vou considerar 320, porque é 310 de cada lado dá 320. Só que em cada lado eu jogo 4 centímetros a mais. Simples assim. Aí eu passo a ter 328 é o meu L. Então não é uma regra muito simplória. Tá? Pega de eixo a eixo. Quanto que deu? Olha, de eixo a eixo, eu peguei o meio da minha viga aqui. Digamos que eu tenho uma viga de 30 de largura e uma viga de 20 de largura. E eu tenho 300 ali. Então eu vou pegar 300 mais metade de 30 dá 15. Vou do lado de lá, 20, metade, 10. Então, 10 com 15, 25. Mais o 300, 325. Soma 8 na história, porque é 4 para cada lado. Fechou a conta do L. É assim que você calcula o L. Tá? O comprimento da tua barra. Essa é a forma de calcular o comprimento da barra. Simples assim. Passou os 4 centímetros. Olha só. Se vale para LX, vale para LY. Regra igual para os dois. Isso para positiva. E ela também não apresenta nada para negativa. Tá? E aqui ele traz algumas diferenças regionais e etc. Então, o que acontece? Moral da história. Este A aqui,
que você vai usar a mais, e é a mais mesmo, né? Então, ele está considerando metade para cá, metade para lá. Ah, aqui metade, metade. Por que eu tenho desse lado? Eventualmente, eu tenho essa viga. Por exemplo, no nosso exemplo ali, eu tinha engastado aqui, eu tinha engastado aqui. Eu tinha um duplo engastamento. Então, eu vou ter com duplo engastamento, eu vou ter negativo aqui e negativo aqui. Então, ele considera esse valor de A para calcular. Então, o A vai ser 0,25 ou 25% do L. Quem que é o L? O L é esse cara aqui, ó. Tá? Então, eu jogo 0,25%. Ou divide o L por 4, você já tem esse cara aqui. L por 4, eu tenho esse cara aqui. Quando eu tenho momento negativo, né? Quando que eu vou ter momento negativo? Que foi o nosso cálculo aqui, tá? Por que que eu tive que calcular esses 4 momentos? Por que, professor? Pô, 4 momentos? 4 momentos. Por quê? Eu tenho um momento aqui. Eu tenho um momento... Vamos ampliar esse negócio aqui. Eu tenho um momento aqui, MX. Aqui eu tenho quem? Olha lá, o MX', que é o negativo. Aqui eu tenho MY. Aqui eu tenho quem? O negativo. Então, eu calculei, por exemplo, 328, né? Que era o exemplo que eu estava dando, considerando duas vigas de 10, 10 para cada lado, 328. Ah, 328? Sim. Então, eu vou fazer o quê? Dividir por 4 isso aqui. Então, eu pego 328, divido por 4, vai dar 82 centímetros. Então, o valor daquele Azinho que aparece lá vai ser 82 centímetros. E daí, pessoal, dúvidas? Como é que estamos até aqui? Até aí tá ok, professor. Então, acabou, Helena. Tá? Então, acabou. Porque daí aqui, você só vai fazer o quê? O espaçamento entre as barras, que você vai dividir pelo A da barra dotada pela área de aço. E aqui está aqui, ó. Cada 15, cada 10. É isso aqui. Olha lá, tá vendo? Ó, 528. 528. Então, ele está considerando que essa viga tem 20, 10 para cada lado, mais 5 metros, mais 4, 528. E aqui, ó, tá aqui essa barra e essa barra, ó. E aqui eu só tenho momentos positivos. Aqui também, só positivo. E aqui um exemplo com armadura negativa, ó. Ele está considerando aqui aquela regra de 1/4 do L. Aqui é só exemplo, tá? Não é o exercício, não. É só exemplo. Ó, exemplo genérico, detalhamento da armadura positiva e armadura negativa. Só o exemplo. E, na verdade, finaliza o nosso cálculo. Pessoal, ficou claro? Dúvidas? Vamos lá no nosso exercício para ver o que está pedindo para vocês. O que está sendo pedido para vocês? No último exercício, que é laje. O exercício está aqui. Para uma figura L dado, ó, no LY, L. Aqui era para ser LY e aqui LX, tá? Ficou 2LY, mas não vou alterar também não, porque vocês entendem que aqui é LX, aqui é LY. Ok? O menor sempre é o LX, o maior é o LY. A carga é dado o FCK de 30, o aço 50, seguir o roteiro da página 225 até a 227.
Então, 227, ou seja, termina quando vocês calculam os momentos. A parte do detalhamento não é pedido no exercício. Tá? Mas eu mostrei para vocês como é que é, naturalmente, porque vocês têm que saber, vocês têm que ter esse conhecimento. Até quando vocês forem executar a obra, aí vocês já sabem mais ou menos, opa, veio daqui, veio dali. Ah, é assim que é feito o cálculo do comprimento da barra. Alguma dúvida sobre o exercício? Professor, até que não. É assim, no meu caso, eu só vou ter dúvida mesmo na hora que eu pegar aqui para fazer exercício. Semana que vem, na quarta-feira, o senhor consegue tirar a dúvida se eu tiver? Então, semana que vem veio um comunicado que a gente não é para dar aula, proibido dar aula. Isso. Mas nós temos lá o grupo do WhatsApp, o grupo de concreto 1. Uhum. Tá? Então, posta a dúvida no grupo de concreto 1 e eu respondo lá no grupo de concreto 1. Não precisa ser necessariamente na quarta-feira que vem. Vocês vão fazer os exercícios e vão mandando. Tá? E, eventualmente, o bom senso diz, eu vou mandar meia-noite, o professor não vai responder, só no dia seguinte. Não, tranquilo, professor. Era só porque como semana que vem não vai ter aula, eu queria só saber, porque talvez eu tenha alguma dúvida na hora de executar o exercício, tá? Sem problema, sem problema. Não precisa ser na quarta, pode ser durante a semana, de segunda a sexta, né? No horário normal aí, pode mandar que eu vou respondendo. Tranquilo. Outra pergunta. Peraí, professor. Pode deixar, professor. Pode deixar? Significa que não tem mais a pergunta? Pessoal, então vocês têm... Isso, tá tranquilo. Era... Evidentemente, vocês têm até dia 1º para entregar. Eu não vou responder nada dia 1º, tá? Não vou tirar dúvida dia 1º, porque aí eu acho que é um pouco meio forçar a amizade, concordam? Né? Então, deixei para fazer em cima da hora e tenho dúvida. Problema seu. Você teve 3 semanas para pensar, para fazer. Então, não deixa para a última hora. Me ajude que eu ajudo vocês. Vamos combinar assim. Me ajudem, que eu vou ajudar vocês também. Vocês têm dúvida? Posta lá no grupo, eu vou respondendo, para que vocês... Olha, eu espero assim, de coração, que quem está aí na turma, assistindo as aulas, e eu sei quem assistiu as aulas todas ao longo do semestre, pessoal, que todo mundo atinge os 2.000 pontos. 2.000 é da prova de proficiência, que vocês vão fazer, acho que semana que vem, né? Essa semana já tá aberto já para fazer. Sério? E sim, vai terminar no sábado agora. Credo. Ô, Helena, onde que está essa prova que eu não consegui encontrar aqui? Eu não sei, porque eu não abri ainda, mas se você olhar lá na prova digital, você clica lá, aí ele vai abrir essa de proficiência e tem lá também a de infraestrutura aeroportuária, não sei se você está fazendo. É isso mesmo, você vai em provas online agendamento. É só você clicar lá que ele vai te mostrar, vai abrir para você. Beleza, valeu, obrigado. Aqui, ó, vou mostrar um negocinho para vocês. Uma planilha que eu consegui. Que eu fui atrás para ver, né? Olha só. Planilha. Então, aqui eu vou classificar de A a Z. E aqui, ó, Helena. Tá aqui, ó.
Essa aqui é a coluna do CPF, eu vou ocultar aqui, ó, deixar aqui. Opa! Mas que coisa! Ocultar. Vou ocultar tudo isso aqui, vamos ver se ele oculta de uma vez. Olha só que coisa chata, não estou ocultando, mas tudo bem. Então, aqui, ó, da Pitágoras tal, Pitágoras Guajajara, Engenharia Civil, ó, Helena, vai estar aqui. Para lá não tem mais nada, eu não sei por que não oculta. Vamos ver se eu consigo ocultar aqui. Aí, eu ocultei. Então, aqui, ó, a Helena vai fazer a prova. Mas não diz nada também, só diz que a Helena faz a prova. A Ana Clara, Bruno... Eu acho que todos os alunos do nosso, do nosso e do nono vai fazer, todo mundo. Ó, vou somar aqui, tá? Opa, aqui ele mostra a contagem para mim, ó. Pegando do Sedano até a Ana Carolina. São 33 alunos. Só isso que mostra para mim, tá? Então, não mostra nada além. E o interessante é o seguinte, a Priscila se safou. Porque ela apareceria aqui no P, né? Ela não aparece. É porque ela veio de transferência. Eu só quis mostrar para vocês ali. A única informação que eu tive foi aquela planilha e ela veio... Não veio, tipo, com data, não veio com autodisciplina, não veio com nada. Veio só aquilo ali daquele jeito dos alunos que vão fazer. Mas eu acredito que pega o 8º e 9º, pega todo mundo. Bom, pessoal, vocês observaram que eu nem fiz o intervalo, porque nós finalizamos o conteúdo da nossa disciplina. Dúvida, alguma coisa a mais? Vou interromper aqui a gravação. Não, eu só queria lembrar para quem puder.